Eita, que oração! Oração gostosa. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vocês estão bem? Que bom. Queridos, antes de eu começar, eu quero só informar que pode ser que hoje eu precise de um pouquinho mais da paciência de vocês. Amém? Pode ser. Se isso acontecer, vocês estão dispostos a ficar aqui comigo só mais um pouquinho? Amém? Então tá bom. Vou confiar nisso daí, tá bom? Porque, queridos, já há algum tempo o Senhor tem me incomodado a falar sobre algumas coisas, quem me conhece já sabe, algumas coisas que comumente a gente não fala na igreja, mas que precisa falar, né? E hoje vai ser um desses dias. Eu vou trazer uma palavra para vocês que eu acho, pelo menos eu nunca ouvi, nenhuma vez aqui na igreja falar sobre esse assunto, falar sobre esse tema. Então eu vou precisar de um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, e que vocês se conectem aqui, porque tem muitas informações. Então eu não sei, eu até perguntei para o meu pai, eu falei, pai, eu não sei o que vai ser o que eu vou falar. Vai ser uma pregação? Eu acho que não vai ser uma pregação, vai ser uma exposição, eu não sei bem o que é. Mas vamos lá, vamos entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 2 Timóteo 4, 1, 5. 2 Timóteo 4, 1, 5. Minha água chique já está aqui, nessa taça maravilhosa. 2 Timóteo 4, 1, 5. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pode passar. Prega a palavra, insta quer que seja oportuno, quer não, corrige e repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-lhes as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que essa palavra diz para a gente? Essa palavra diz para a gente que é para a gente pregar a verdade em tempo e fora de tempo, mesmo que isso incomode algumas pessoas, mesmo que isso dê coceira nos ouvidos das pessoas, não é para a gente deixar de falar aquilo que precisa ser falado, porque a gente fazendo isso, a gente vai estar cumprindo o nosso ministério. E aqui está falando também que as pessoas, em alguns tempos, eu creio que esse tempo é hoje, vão preferir dar ouvidos a fábulas, a fantasias ou a ideologias do que dar ouvido à sã doutrina. E qual é a sã doutrina? A palavra de Deus. Estão entendendo? Então é sobre uma dessas fábulas, é sobre uma dessas ideologias que nós vamos falar hoje. E é claro, né, nós estamos no mês da mulher. Todo o mês foi dirigido pelo departamento feminino. Mulheres estiveram aqui ministrando sobre a vida de vocês. Domingo passado, irmã Marlene, né? E hoje eu estou aqui. E eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade deste mês, em que a gente faz alusão às mulheres, a valorização das mulheres. Eu não poderia deixar de falar sobre uma ideologia que tem deturpado o verdadeiro significado do que é ser mulher. Essa ideologia se chama feminismo, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu acho que é o feminismo, o que ele de fato é, quais são as suas consequências para a nossa sociedade, quais são as suas consequências para a igreja, e o feminismo e feminilidade, em que ele se contrapõe. Amém? Lidiane, eu sou homem, eu não tenho que ouvir isso. Tem sim. Tem sim, todo mundo precisa escutar sobre isso, porque é uma ideologia que está muito forte batendo, e ela não está batendo só lá fora não, ela está batendo aqui dentro também, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui comigo. Muitos de nós em algum momento, a gente já se pensou, né? Eu acho que eu sou feminista, porque eu apoio o direito das mulheres. A gente sabe o porquê desse mês ser instituído o Dia Internacional da Mulher. Por quê?
Porque nós, mulheres, historicamente, de fato, fomos humilhadas. De fato, nós não tivemos lugares de destaque como o homem tinha. De fato, historicamente, nós temos uma história, nós temos situações que nos colocaram à margem, ok? Então, por isso existe esse mês, para ter uma valorização daquilo que a gente chama de feminino, para ter uma valorização da mulher. Contudo, esse é o senso comum, né? Pensar que a igualdade, melhores condições, esse é o feminismo. Mas hoje, feminismo não se trata sobre isso. Hoje o feminismo não trata mais sobre igualdade e não trata mais sobre melhores condições. Ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. É senso comum achar que ser feminista é lutar por melhores igualdades, melhores condições. Não mais. Hoje, na nossa sociedade hoje, pós-moderna, feminismo não é mais isso. Então, se não é mais isso, o que é? Vamos ver. Para continuar, é um assunto que não é muito fácil, então eu me apoiei em algumas literaturas. Uma delas é do pastor Elias Torralbo. Quem lembra dele? Ele veio aqui na nossa igreja, no Congresso de Carnaval, né? Então eu comprei esse livro. Aqui tem uma parte que fala sobre isso, bem resumida. Então, se alguém tiver interesse, assim, de forma resumida, esse livro fala sobre isso. E eu comprei este livro aqui, Feminilidade Radical. Ok? Fé feminina em um mundo feminista. Esse livro aqui me ajudou bastante a entender esses assuntos, então também estou baseando nesse livro aqui. E também em algumas falas de uma mulher chamada Juliana Ferron. Alguém conhece Juliana Ferron? Sim. Quem é Juliana Ferron, gente? Ela é uma ex-lésbica e ela escreveu o seguinte livro, Cansei de Ser Gay. Essa é a Juliana Ferron e hoje ela bate de frente contra o feminismo. Porque ela esteve nesse mundo, ela sabe o que ela está falando. Então, ela também fala muito para a gente sobre isso. E também podcast de algumas pregações de uma deputada chamada Ana Campanolo. Alguém já viu essa mulher falando? Ana Campanolo? Deputada lá do Sul, tá bom? Mulher assim, fervorosa, do cabelão bem aqui, ó. Sabe? Professora de história, crente fervorosa. Também tem se levantado hoje de uma forma muito eficiente na política para combater algumas ideologias. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui que o feminismo é uma ideologia, mas o que é uma ideologia? Ideologia é um modo de vida, como se fosse uma religião. A palavra ideologia, ela é dividida em ideia e em logos, né, pelo grego. E diz literalmente doutrina das ideias. Então, ideologia é um conjunto de ideias que pretende explicar a realidade e as transformações sociais. Ou seja, uma ideologia vem para combater uma realidade que já está sendo posta, falando com que ela não serve mais, então ela precisa ser reestruturada. Por isso vem uma ideologia e tenta tirar aquelas verdades que já estão sendo postas e reestruturar todo um pensamento. Existe um pensador muito conhecido nas universidades e muito conhecido no mundo hoje, Karl Marx. Quem conhece Karl Marx? Levanta a mão. Ou pelo menos já ouviu falar alguma coisa sobre ele. Pois é. Karl Marx, ele traz um conceito interessante sobre ideologia. Ele diz que é um instrumento de dominação que age através do convencimento e não pela força física. Então a ideologia, ela passeia pelo campo das ideias, pelo campo dos pensamentos. E ela tem a função de alienar a consciência dos trabalhadores da sua condição de explorado. Vocês sabem que Marx ele tinha essa constante fala, né, de luta de classes, de trabalhador e operário, dominante e dominado, burguesia. Mas Marx traz esse conceito de ideologia que é bem interessante. De acordo com ele, esses mecanismos ideológicos, eles transformam as ideias particulares de uma classe específica em ideias universais para a sociedade como um todo. Em outras palavras, a ideologia é um meio usado por uma classe dominante para exercer a sua dominação, fazendo com que essa não seja percebida. Ou seja, quem está sendo dominado não percebe isso. Então, a ideologia ela tem a capacidade de fazer isso, ok? A ideologia funciona como uma falsa consciência, inibindo o desenvolvimento de uma consciência de fato. Eu achei interessante essa fala dele, porque eu vou pegar a fala dele
para combater aquilo que ele mesmo está falando. Então, se ele está afirmando que ideologia é isso, e de fato ideologia é isso que o feminismo faz hoje. Ele pega uma falsa consciência e inibe o desenvolvimento de uma consciência geral. Tá entendendo? Se não tá, vocês vão entender daqui a pouquinho. E aí o feminismo é essa ideologia, né, que tem tentado transformar algumas ideias particulares ou de um grupo, do grupo mulher, nem todas, algumas, em ideias universais para todas as mulheres em todo o mundo. Então a ideologia é um meio usado para exercer uma dominação, fazendo com que esta não seja percebida. Ou seja, eu e você, mulher, muitas vezes já estamos sendo influenciados pela ideologia feminista sem nem perceber. E essa é a função de uma ideologia, é te dominar sem que você perceba. E aí a gente vem, por que o feminismo hoje é uma ideologia? Porque ele tem ditado para as mulheres, e principalmente hoje para adolescentes e jovens, um modo de ser, de se comportar, de se vestir, de se posicionar. Quer ver? Olha só, mulher hoje tem que ser empoderada, tem que ser independente. Lugar de mulher é onde? Fala mais alto, lugar de mulher é onde? Um monte de feminista aqui na igreja, tá vendo? Lugar de mulher é onde ela quiser, porque é a fala ideológica por trás do movimento feminista. Lugar de mulher onde ela quiser, sim, desde que seja centrada na vontade de Deus. Amém? E aí, muitas de nós, mulheres cristãs, temos entrado nesse viés sem nem perceber. Porque como meio de exercer essa dominação, o feminismo faz com que as suas ideias sejam propagadas como um ideal super positivo. É lindo ser feminista. Girl power, não é? Vocês já viram o símbolo do feminismo? Pá, né? Homem nenhum manda em mim, nem meu pai mandou, não vai ser meu marido, não vai ser meu chefe, não vai ser o meu pastor. Ninguém manda em mim, eu sou dona de mim mesma, ok? Muitas de nós já tivemos esses pensamentos, Papai do Céu está vendo. Normal, gente, ideologia, às vezes a gente reproduz sem nem perceber. Quantas já escutaram das mães? Meninas, estudem e trabalhem para não depender? Tá vendo? Um monte de feminista dentro da igreja, não, gente. Ideologia faz isso, faz a gente reproduzir automaticamente alguns pensamentos e algumas ideias que a gente acha que tá legal, mas a gente não conhece a raiz. E eu estou aqui hoje para a gente entender a raiz desse pensamento, ok? Infelizmente, essa frase, né, trabalha para não depender de homem nenhum, ela é baseada num histórico vergonhoso de deturpação da verdadeira masculinidade. Porque se a tua mãe está falando para você trabalhar para não depender de homem, é porque em algum momento esse homem já feriu, esse homem já deixou de cumprir o papel dele de fato como homem. Este homem não promoveu para alguma mulher aquilo que era a função dele promover. Então o feminismo fala assim, já que o homem não está dando conta, vai lá você e faz o que precisa ser feito. Entende? E aí eu vou ler para vocês um trecho desse livro, rapidão, que aí nas palavras dela fica melhor. Diz assim, ó, quando você se dá conta de que homem tem subjugado mulheres por milhares de anos, quem escreveu esse trecho foi um pastor, tá? Você pode apenas se perguntar por que levou tanto tempo para que o movimento feminista se formasse. É infelizmente raro encontrar um casamento em que o esposo reconhece que ele carrega a responsabilidade da liderança e a exerce em humildade e amor, ao invés de em força e autoritarismo. Embora eu também seja contra muito do que o movimento feminista advoga, eu entendo por que ele surgiu. Eu acredito que se os homens cristãos fossem os líderes servos do lar, ao invés de machistas presunçosos, o movimento feminista teria acabado em morte rápida e indolor. Se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas desenvolvidos e utilizados, ao invés de tomar uma bela pessoa e a tornar um pouco mais do que uma escrava pessoal, se os homens não tivessem distorcido essa doutrina de liderança, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres em nossa sociedade. Estou cansado de ouvir as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida.
nos cabeças dos lares. Pesado, né? Mas essa fala aqui justifica o que as mulheres defendem como feminismo e o porquê elas fazem. Contudo, entretanto, porém, todavia, é fato isso aqui que esse pastor falou? Se homens tivessem tomado posição de homens mesmo, segundo o padrão bíblico, talvez o feminismo não precisasse existir. Mas a gente sabe que o pecado entrou, corrompeu e os homens não cumprem, muitas vezes, os seus papéis. Contudo, a gente entende então que o feminismo ele surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Mas o feminismo se afirma porque as mulheres pecaram em resposta. Está entendendo? Então a gente tem que tirar a mulher também desse papel totalmente de vítima que o feminismo traz, que justifica realizar atos que desagradam a Deus e que vão contra a palavra que Ele nos ensina. Então a ideologia feminista, está nesse livro também, surgiu de observações parcialmente corretas. É correto, gente, essas observações? Sim, sim. De fato, muitos homens não cumprem seu papel. Muitos homens, por anos na igreja, entenderam a palavra submissão de forma autoritária. Muitos homens acham que eles têm o domínio total sobre suas mulheres, sobre suas esposas, sobre o corpo de suas mulheres. E isso vai reproduzindo uma lógica que embasa os ideais feministas. Contudo, não é culpa de A ou de B, é culpa do pecado, que entrou e deturbou tudo, tá bom? Então, a ideologia feminista surgiu de observações parcialmente corretas. Tem até um certo fundamento, mas oferecem interpretações erradas com soluções falsas. Aí é que está o perigo que muitas de nós não conseguimos nos desvencilhar, nos separar. E isso serve para qualquer tipo de ideologia. Podem até ter algumas coisas parcialmente corretas. Contudo, as interpretações e as soluções são absolutamente falhas e erradas. E a gente vai ver isso agora. Então, o feminismo, ele é dividido em 3 ondas. Quantos sabiam disso? A Radacinha sabia. O feminismo é dividido em 3 ondas. Agora todos vocês vão saber sobre isso e vão perguntar: onde é que você aprendeu isso? Na minha igreja. Na sua igreja fala sobre isso? Fala sobre isso. Porque a gente, como cristão, a gente precisa entender tudo que se passa aí fora. Então vamos lá. O feminismo, então, ele é dividido hoje em quantas ondas? 3 ondas. A primeira onda, eu acho que todo mundo conhece. Foi a luta pelos direitos civis. Movimento das sufragistas. Que movimento é esse? Foi o movimento pela luta ao direito do voto. Não é? Esse aí eu acho que todas nós já ouvimos falar. Todos nós já ouvimos falar. É lá do final do século XIX e nos meados do século XX. É o movimento das sufragistas, porque a mulher não tinha direito nem mesmo ao voto. Então a primeira onda do feminismo é caracterizado pelo movimento do sufrágio, pelo movimento do direito ao voto, ok? E também, embalando nisso daí, foi também lutado pelo direito da posse das mulheres. Por quê? Mulher naquela época não tinha direito a absolutamente nada. Tudo era do seu marido. Se acontecesse alguma coisa e tivesse um divórcio, a mulher ficava na linha da pobreza total. Porque tudo era do seu marido e era capaz ainda dela pagar alguma coisa retornando para ele. Então ela não tinha direito a absolutamente nada. E aí vem uma mulher chamada Elizabeth Stanton, que é o primeiro nome dessa linha feminista da primeira onda, que junto com outras 4 mulheres, lá em 1848, organizou uma convenção de direito das mulheres. E aí alguns historiadores acham que esse foi o início desse feminismo. Quem foi essa mulher? Ela foi casada por quase 50 anos e foi mãe de 7 filhos. A gente está falando de uma coisa que de 1848. Então ela já tinha um pensamento à frente do seu tempo. Mas ela tinha uma visão meio obscura sobre casamento. Ela associava o casamento a uma prisão. Palavras dela: eu fui obrigada a suspender todas as minhas nobres aspirações a fim de ser uma esposa, mãe, babá, cozinheira e escrava doméstica. Enquanto Henry, o marido dela, anda por aí, quando e como ele quiser. Ele pode caminhar à vontade pelo mundo inteiro ou se recolher sozinho, se ele quiser, dentro de 4 paredes. É vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. Então, ela começou a falar para nós mulheres que o matrimônio
é um rebaixamento para nós. Faz sentido o que ela pensava para aquela época, 1848? Sim, mulheres não tinham direito a nada. Os homens podiam fazer tudo e as mulheres nada. Faz sentido, é aquilo que eu falei. Ideologia, algumas coisas elas fazem sentido, contudo a aplicação delas é que está aí o erro. Aí ela começa. Ela começou a ser ativista com relação à reforma do casamento. Eu falei que faz sentido, faz, porque os homens eram dominadores, né, naquele contexto. E ela também foi ativista na questão do voto. Faz sentido? Faz sentido. Mulheres não tinham direito a nada. E aí, não satisfeita, aí ela migrou também para a religião. Aí aqui a gente começa a ver essa questão da ideologia. As crenças e os valores que pareciam estar corretos, começando a ser deturpados. E aí, lá na juventude dela, ela começa a nutrir algumas ideias ateístas, né? Ela não acreditava mais em Deus, e ela tomou uma repulsa pelo cristianismo. Próximo ao fim da sua vida, ela então escreve uma Bíblia para mulheres, que não é essa Bíblia de estudo de mulheres não, tá gente? Tem nada a ver com essa aí. Ela reformulou a Bíblia sobre uma visão feminina. Então, ela, Elizabeth Stanton, nessa reformulação da Bíblia, ela diz assim, que a Bíblia coloca a mulher em situação de escravidão matrimonial. E ela se baseia em alguns escritos como o de Gênesis 2:18 e vários outros que vocês já sabem. A Bíblia coloca a mulher, gente, em situação de escravidão matrimonial? Mas alguns pensam que sim, né? Mas Gênesis 2:18 diz: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma escrava que trabalhe até o fim de sua vida. Não? Uai, gente. Far-lhe-ei o quê? Uma ajudadora que lhe seja o quê? Idônea. Sabe o que é idôneo? Compatível. Onde que a Bíblia diz que a mulher está numa situação inferior e de escravidão? Em lugar algum, muito pelo contrário. A Bíblia equipara em importância o tempo todo as mulheres aos homens. Aí, segundo ela também, a Bíblia coloca a maternidade como período de sofrimento e angústia. Até pode ser, né, gente? Algumas vezes, né? Aquele menino, quando está dando birra lá no mercado, aí você fala, misericórdia. Não é? Até pode ser, às vezes, né, que esteja nessa situação. Contudo, entretanto, todavia, vocês já viram algum versículo na Bíblia que amaldiçoa as crianças? Algum? Assim, ó, você não quis esse filho, pode amaldiçoar. Está lá na Bíblia isso? A Bíblia abençoa até aqueles filhos que não foram desejados. Porque criança sempre é e sempre será bênção para Deus. Entendeu? Então a maternidade não é sofrimento. E a maternidade não é angústia, embora em alguns momentos possa parecer ser. Mas, segundo o padrão de Bíblia, os nossos filhos são bênção e eles sempre vão ser. Mesmo, né? Cadê a Clelma e o... Mesmo, né, Carlos? Mesmo que, assim, mesmo que você não estivesse esperando por um... E aí vem quantos? 2. A bênção é dobrada, minha querida. Filho nunca é maldição, filho é sempre bênção. Você está duplamente abençoada. Amém. E essa mulher também, Elizabeth, fala que a Bíblia coloca a mulher como submissa, devendo ficar calada e sujeita às vontades dos homens. Esse aqui é aquele versículo, né, que gera, né, aquela polêmica. Eu não sou submissa. Eu não vou ficar submissa ao meu marido. Efésios 5:22-33. As mulheres sejam submissas, se quiser colocar aí, Efésios 5:22-33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o que da mulher? Como Cristo é o cabeça da igreja. Gente, o Senhor o tempo todo compara o nosso marido a Cristo. Não existe submissão na nossa relação com Cristo e muito menos com o nosso marido. Não nesse sentido que essa mulher e muitas outras defendem. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Está vendo que nessa hora ninguém leu? Está vendo como ainda incomoda, gente, esse versículo? Sabe por quê?
Porque a palavra de submissão foi o tempo todo ensinada de forma errada para você e para o seu marido. Submissão não é você aceitar tudo o que o seu marido faz. E submissão não dá direito ao seu marido fazer tudo o que ele quer com você. Isso não é submissão. Submissão é sinônimo na Bíblia de respeito. A Bíblia diz, e sempre disse, que a relação do marido com a mulher é uma relação de respeito. Mas aí as feministas param bem aqui. E elas travam aí. E aí elas nunca leem o restante do versículo, que diz assim, esse aqui tem que ser colocado, olha aí, ó. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então está falando assim, ó, o amor do seu marido tem que ser tão gigante que se for necessário ele tem que morrer por você. É isso que está falando. Mas as feministas falam essa parte? Fala não. Tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, né? Assim os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida, como Cristo também faz. E aí fala, né? Toda essa questão. Mas a gente quase nunca fala dessa segunda parte. Que quem tem que se sacrificar mais, fisicamente mesmo, no relacionamento é quem? O homem. A gente para só lá na primeira parte, né? Mas tem a função do homem aí também. Então, submissão é igual ao quê? Respeito. Nunca mais nem homem e nem mulher vai achar que submissão é deixar ou querer fazer tudo o que achar que deve. Submissão é igual a respeito. Então, gente, casamento nunca foi escravidão, e sim companheirismo. Maternidade nunca foi sofrimento, e sim bênção. Submissão sempre foi mal interpretada. Submissão é o quê? Respeito. E aí a gente pega o feminismo que deturpa toda a verdade bíblica. E o pior, tem um monte de menina, adolescente e jovem acreditando no feminismo. E às vezes não é só elas não, viu? Às vezes as mães delas também. Tá bom? O fato é que se parassem para avaliar a Bíblia inteira e não somente versículos isolados, todas as feministas teriam que admitir que a mulher sempre ocupou posição de igualdade, no sentido de importância para Deus. É só ver a criação. Quando Deus terminou de fazer os dois, ele disse, isso é muito bom. E aí, além disso, né, as mulheres sempre foram valorizadas em todo o texto bíblico. Foi Jesus, com o verdadeiro evangelho, que tirou as mulheres de uma posição de inferioridade, de exclusão e de anonimato, que era desenvolvido culturalmente, e deu nome, voz e espaço para essas mulheres. Então, onde que a nossa Bíblia é antifeminista? Ou onde que a nossa Bíblia é excludente? Nunca foi e nunca será. Só que as ideologias pegam aquilo que lhes interessa e falam sobre aquilo que eles querem. E muitos de nós acabamos acreditando. Esse que é o problema. E aí qual é a raiz do problema? O pecado. Historicamente deturpou o casamento e o papel da mulher. Então esse é um resumo da primeira onda. As conquistas, né, embora tenham sido legais, né, o direito ao voto e tal, melhorias dentro do próprio casamento, os escritos de Elizabeth Stanton revelam o verdadeiro alvo. Nunca foi sobre direito às mulheres, sempre foi sobre questionar a veracidade bíblica e os ensinamentos genuinamente cristãos. Então se atentem a isso. Aí vem lá o segundo, vocês estão aí comigo? Vocês estão comigo? Se tiver alguém dormindo, cutuca aí, porque isso aqui ó, é informação aqui, ó, para a mentezinha de vocês. Vamos lá. Segunda onda, então, diz respeito a direitos políticos, políticas públicas relacionadas às mulheres. E essa segunda onda, o que que marca a segunda onda? A luta por direito ao aborto. É o que marca essa segunda onda. Lá no século XX, meados dos anos 50, meados dos anos 90. E aí ela prega a igualdade total entre homem e mulher, buscando o reconhecimento dos direitos sexuais, reprodutivos e econômicos da mulher. Estabelece uma teoria sobre opressão feminina muito bem fundamentada e de exploração por ser mulher. Eu sou explorada simplesmente porque eu sou mulher. E aí entra aqui a luta pelos métodos contraceptivos e a legalização do aborto.
E o que a segunda onda, então, trouxe, assim, de certa positividade? A luta pelos melhores direitos, né, na jornada de trabalho, diferença salarial, as mulheres ganhavam cerca de 1/3 do que os homens ganham, tinha uma jornada de trabalho gigantesca, divisão no mercado de trabalho, existiam cargos que eram só para homens, cargos só para mulheres, cargos para mulheres, professora e fábrica de tecido, tá? Era só isso que mulher podia fazer, o resto era tudo para homem. E aí também esse segunda onda faz um movimento contra a objetificação da mulher. O que é isso? Contra a mulher como objeto, né? Então, contra a prostituição, contra a pornografia, contra a vulgarização da mulher. Até aí tudo bem, gente? Certo, né? Tudo certinho. Mas a gente está falando de quê? De uma ideologia, onde as coisas podem até parecer que estão ok, mas lá no fundo, ou não estão no fundo, de forma bem escancarada, não é bem assim. E aí, eles destacam nessa segunda onda que a mulher é oprimida porque está naturalmente em uma condição pior do que os homens. É natural. Se você nasceu mulher, você já está em desvantagem. Os homens já estão melhor do que você já está perdendo aí a batalha. E se o caso é esse, o que a gente vai fazer com os homens então, já que eu já estou nascendo em desvantagem? Eu vou me livrar deles, porque eu quero ser livre, independente. E aí eu vou me livrar desse conceito de esposa e de família que me aprisiona. Então eu vou lutar pela minha liberdade. Aí eu posso ter relacionamentos? É claro que sim, desde que eles não me aprisionem. Tá bom? Então eu posso me relacionar com quem eu quiser, porque eu não quero viver uma prisão. Aí, dentro dessa cena aqui, tem um nome muito forte, talvez alguns de vocês já ouviram falar, Simone de Beauvoir, uma francesa, um nome muito forte dentro do feminismo, extremamente inteligente, extremamente culta, politizada, frequentava a elite francesa, porque os pensadores franceses eram assim, sabe, os top das galáxias, e ela frequentava esse meio, então todo mundo respeitava essa mulher, entendeu? E ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, e ela era companheira de um cara altamente gabaritado intelectualmente também, muito discutido em faculdades, muito discutido em cursos que usam de filosofias e essa coisa toda. O nome dele era Sartre, era um existencialista, um filósofo existencialista. Então esse casal era assim, era o casal top, entendeu? Mas eles tinham a monogamia a poligamia como regra de vida, entendeu? Eu não sou seu, você não é meu, a sua essência é minha, mas a gente pode ser de quem a gente quiser, tá bom? Então eles se relacionaram até o final da vida, entre eles, e com zilhões de menino, de menina, tem até uns BO envolvendo os dois aí, mas não vou falar sobre isso não, quem tiver curiosidade vai lá e procura, tá bom? Mas era um casal extremamente inteligente. E aí os dois pensaram e estruturaram esse feminismo da segunda onda, defendendo o existencialismo. O que é o existencialismo, gente? É a base para esse pensamento livre sobre a verdade. O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você, porque a gente é livre para pensar e fazer o que a gente quiser, entendeu? Você só tem uma frase clássica dele que diz assim, ó, a existência precede a essência. Alguém já ouviu falar essa frase? A existência precede a essência. Quer dizer o seguinte: primeiro você existe, depois você é alguma coisa. Se você quiser ser alguma coisa. Então, para você ser alguma coisa, primeiro você tem que existir. Faz sentido? Até que faz, é bem profundo. E a filosofia existencialista, ela vai com base nisso aí tudo. Faz sentido. Mas, quando a gente vai perceber a verdade por trás das coisas, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia já diz que a gente é alguma coisa. Entende? E olha só uma fala dessa pessoa, né? Do companheiro da Simone. Ele diz que se o homem na concepção do existencialismo não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Você nasce sendo nada, tá bom? Você vai se tornar alguma coisa depois, se der certo. Se não der certo também, você vai continuar sendo nada. Ele apenas será alguma coisa depois, e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana, porque não há um Deus para concebê-la. O existencialismo, na visão de Sartre, é totalmente ateísta, porque não acredita em um Deus que já te dá alguma coisa, que já coloca em você uma natureza.
E aí eles desenvolvem o feminismo da segunda onda com base nesses pensamentos. Mas a Bíblia diz em Jeremias 1,5 que antes mesmo de eu me formar no ventre, eu já te escolhi para que você viesse ao mundo. Eu já te separei e eu já te designei para uma missão para as nações. Então, se o existencialismo lá, que é a raiz também, que é toda essa coisada toda do feminismo, diz que a gente não é, que a gente se torna, Deus já fala para você, você já nasceu sendo. Entende? Você já nasceu sendo alguma coisa, porque eu já vi o que você seria antes mesmo de você nascer. E aí, Salmo 139:14 também diz que eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Somos criação de Deus. Então, se aqui eles estão falando que nós não somos, nós nos tornamos, para mim e para você, Deus já está falando, você já é, porque foi eu que te fiz. Está entendendo as contradições quando a gente vai bater na realidade? E aí assim, embora esse casal seja bem reconhecido, né? Eles são totalmente antibíblicos, ateus, poligâmicos, não acreditavam no casamento e eram regidos por outra ideologia contrária à palavra de Deus. Então, para eles, o casamento era uma reprodução burguesa que aprisionava e oprimia, porque o casamento era uma reprodução de um modelo ideal da burguesia. Está entendendo? Se o casamento era um modelo ideal que tinha sido instaurado pela burguesia, a gente precisa se libertar desse aprisionamento, né? E também das consequências desse casamento. Então a gente pode ter relacionamento aberto, a gente pode ter direito sobre o nosso corpo, abortar quando a gente quiser, né? A gente precisa fugir, e aqui vocês vão reconhecer essa palavra, a gente precisa fugir do patriarcado. Por quê? As relações de poder entre homens e mulheres, patriarcado é essa relação de poder entre homem e mulheres. As mulheres sempre são subordinadas aos homens nesse sistema patriarcal, opressor, sexista, machista. Não é isso aí que a mulherada fala? Pois é, a gente precisa se libertar desse sistema patriarcal. O padrão familiar instituído pela Bíblia é arcaico. É autoritário, não tem essa de dizer chefe de família, homem da casa, que coisa absurda. Então eles fazem uma crítica ferrenha à religião e à igreja, em especial às cristãs, porque elas são todas opressoras e reprodutoras das desigualdades e de opressão. Elas reproduzem uma divisão das classes sociais. E aí, mais uma vez, a gente vê a genuinidade da Bíblia sendo questionada pelo padrão familiar instituído por Deus. E tudo em nome de o quê? De uma liberdade. Eu tenho que ser livre desse domínio machista, patriarcal e opressor. Eu tenho que ser livre do conceito burguês da família. E aí, a Simone de Beauvoir argumentou que as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, mãe e amante. Portanto, ela defendia que todas as formas de socialismo, ao separar a mulher da família, favorecem a sua libertação. Então, a segunda onda do feminismo é baseada, pautada em todos os ideais socialistas que são defendidos por um carinha que vocês já sabem quem é. Sabem quem é? Qual é o nome dele? Karl Marx, ok? Karl Marx, os ideais de Karl Marx, eles embasam todo o movimento feminista, tá bom? Com essa questão de libertação. A gente viu lá que tem umas coisas que ele fala que, ok, dá até para aceitar. Mas as coisas nunca são o que elas parecem ser. A profundidade, gente, é muito mais séria do que aquilo que é passado para você lá na sua sala de aula. Aquilo que é passado lá na sua sala de aula, lá no ensino médio, que fica todo mundo lá levantando aquela bandeira, não é a totalidade do que é a verdade de fato. Então, mais uma vez, né, o alvo é implantar uma ideologia antibíblica e antipadrões bíblicos. Por quê? A ideologia feminista, nesse viés da segunda onda, ela masculiniza os homens, porque ela entende que ser mulher é uma construção social. Eu não nasço mulher, é uma frase da Simone. Eu me torno mulher. E eu só vou me tornar mulher com base naquilo que a sociedade quer que eu seja. O que a sociedade quer que eu seja? Recatada, polida, que vista rosa, que pinte as minhas unhas e que eu seja super feminina. Então essa parte do feminismo, ela é
ela é, sabe, excluída. Essa parte da feminilidade, ela é excluída por esse viés. Não, você não pode ser assim. Viu, meninas? Vocês não podem usar rosa nem usar vestido, muito menos florzinha. Porque senão vocês vão estar reproduzindo um padrão social que querem que você reproduza. Você tem que ser livre para aquilo que você quer. Viva a liberdade. Pode deixar os pelinhos crescer, pode deixar as unhas ficar sujas, tá bom? Não precisa passar batom nem nada disso não. Isso é um padrão que foi imposto para vocês. Vocês não precisam fazer isso não. É isso aí, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, tem uma frase desse livro que diz assim, ó, não nos permitamos distrair com uma cortina de fumaça. Existem coisas que parecem que são legais, mas são apenas cortinas de fumaça. Uma observação correta nem sempre leva a uma interpretação correta. Grave isso daí. Uma observação correta nem sempre leva a uma interpretação correta. Ok? E aí, uma das pautas mais radicais dessa segunda onda do feminismo, relacionada também a essa liberação do corpo, liberação de todas as regras que te aprisionam, é justamente a luta ao direito pelo aborto. Tem um nome aí, Margaret Sanger. Ela é a fundadora desse movimento pelo controle de natalidade, lá em 1920 nos Estados Unidos. Essa mulher era uma enfermeira e ela disse que as crianças indesejadas se tornaram obstáculos e destruidoras da civilização. E que a gente tinha que destruir toda criança que não é desejada, porque senão elas vão atrapalhar a sua vida e vão atrapalhar a sociedade. E aí ela plantou uma clínica de natalidade, mas realmente uma clínica de aborto. Adivinha onde lá nos Estados Unidos? Justamente no Brooklyn. Ela não colocou lá na Califórnia, ela colocou no Brooklyn, porque a função dela não era eliminar qualquer criança. Tinha que ser crianças negras, porque elas iam trazer ainda mais problema para a sociedade. O negócio era pesado. E ela fez muito aborto, incontáveis abortos. A Bíblia nunca rejeitou nenhuma criança, gente. Deus sempre abençoou as crianças, mas essas são raízes do feminismo. E a gente precisa entender. Porque muitas vezes a gente reproduz essa fala achando que a gente está, top, entendeu? Achando que ser feminista hoje é muito legal. Mas vamos lá, mas tudo bem, assim, às vezes você tem as suas ideias, às vezes você quer continuar lutando, lute, ninguém sabe a realidade da sua casa, mas saiba quais são as raízes, nem tudo que parece é. O feminismo parece algo interessante, mas as raízes não são, eu estou mostrando aqui para vocês. Terceira onda, então, vem esse feminismo desse final dos anos 90 e pega os anos 2000 e chega onde a gente está hoje. Como é que a gente está hoje? Cultura do quê? Da vulgaridade. Tudo é permitido. Meu corpo, minhas regras. Ok? Se lá na segunda onda elas até combatiam a pornografia, a prostituição, aqui na terceira onda, nos dias de hoje, estão querendo fazer o quê? Legalizar a prostituição. Estão querendo dizer assim, você pode usar qualquer roupa que você quiser. Se você quiser se vestir como uma prostituta, você pode. Entendeu? E homem nenhum tem direito de falar nada. É isso, cultura da vulgaridade. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade pós-moderna. O que é o pós-modernismo? Todos os valores são, desconstruídos. Nada que é institucionalizado é válido hoje. Então, igreja não vale. Entendeu? Símbolos fixos não valem. Então, ideias de pai, mãe, essa coisa toda, você tem que libertar disso tudo. A igreja não vale, símbolos fixos não valem. E aí eles desconstroem tudo. Tem pluralidade, tem fluidez, tem variedade de identidade, tem rejeição de qualquer definição do que seja universal. Aí a gente vê aqui que o gênero, a questão da ideologia de gênero na terceira onda é muito forte. Porque a terceira onda diz que você pode ser o que você quiser. E aí, se você quiser ser menino, você pode ser menino. Se você quiser ser menina, você pode ser menina. E se você não quiser ser nenhum dos dois, também não tem problema. Você pode se decidir em qualquer hora ou não se decidir nunca. Então, a terceira onda do feminismo traz tanta cultura da vulgaridade como a questão da ideologia de gênero. Tá vendo como é sério?
Ideologia de gênero, todos vocês já em algum momento ouviram falar, mas talvez não saibam, né, direito o que é, porque é uma confusão mesmo, não é, gente? Então, olha só o que eles defendem. Que, na verdade, o gênero é masculino e feminino. São construções sociais. E gênero é diferente de sexo biológico. Sexo biológico é aquilo que é imposto geneticamente a você. Sexo biológico, você nasceu homem e você nasceu menino. Lá, visualmente. Contudo, você pode escolher o seu gênero, aquilo que você se identifica. Por quê? Porque lembra que lá na segunda onda a gente falou que o gênero, que a feminilidade, ela é uma construção social, ela é imposta? Então, aqui na terceira onda, ela está reafirmando para você, já que a construção social da feminilidade, ela é imposta, aqui você pode escolher o seu gênero. Se você é homem, mas você quer ser mulher, você pode ser mulher. Se você é mulher e você quiser ser homem, você pode ser homem. Não tem problema nenhum, porque isso não faz parte da sua vida. Porque alguém disse para você que você tinha que ser assim. Isso é institucionalizado. E nós somos contra qualquer tipo de instituição. Elas nos aprisionam, você precisa ser livre. E aí aparece forte essa questão da ideologia de gênero nessa terceira onda. Né? Então, como não existe essa categorização homem e mulher, porque isso é uma construção social, eu escolho o que eu quero ser. E aí, essa identidade de gênero, o fato de determinada pessoa ter nascido com o órgão sexual masculino não faz com que ela se identifique obrigatoriamente como homem. E para o feminismo e para a terceira onda e para a sociedade lá fora, está tudo bem. Está tudo bem, porque vocês já foram ensinados que qualquer tipo de dominação é opressora. E qualquer coisa que falam para você, você pode questionar. Então, a gente tem a cultura da vulgaridade, nós temos a ideologia de gênero, com o casamento gay, tudo imbricado aqui na terceira onda. Eu me visto como eu quiser, inclusive como uma, né? E aí tem uma frase que eu vou tirar do microfone para falar, que diz assim, ó. E vocês já ouviram isso na televisão. Então, todos nós somos vadias. Vamos fazer, então, a marcha das vadias. Vocês já viram na televisão a marcha das vadias, né? Porque isso é sinônimo de quê? Liberdade. Ser vadia é ser livre. Ser o que eu quiser ser. E aí, a família também é o que eu quiser o que eu quiser que seja. Entendeu? Não precisa ser só pai e mãe, não. Isso aí não é família, não. Pode ser o que eu quiser que seja. E aí tem uma professora universitária, filósofa, que ela diz o seguinte: uma ideologia que atende a interesses políticos e sexuais de determinados grupos, que ensina nas escolas para crianças, adolescentes e adultos que o gênero, o sexo da pessoa, é algo construído pela sociedade e pela cultura, as quais eles acusam de patriarcal, machista e preconceituosa. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser, pois comportamentos e definições do ser ou do homem ou da mulher não são coisas dadas pela natureza e pela biologia, mas pela cultura e pela sociedade, segundo a ideologia de gênero. Então, assim, ó, aquilo que você aprendeu lá na escola, que você nasce homem, nasce menino, está errado. Você não nasce nem homem, nem nasce mulher. Entendeu? Você estudou a vida toda, né? A galera se graduou lá, mas está errado. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Tá bom? Tá tudo errado. Você nasce neutro, tá bom? Não interessa o que você tem no meio. Lá no meio, não. Entendeu? Você nasce neutro. E aí a gente tem que entender, essa filósofa falando, que existem os aspectos biológicos que não podem ser negados, gente. Como é que você vai negar a biologia? Eles são reais e eles são dados. Loucuras são as vezes que escapamos de uma realidade para fazer de nossas fantasias, alucinações e delírios uma realidade. Lembra que eu falei da ideologia e do que ela faz? É isso aqui, ó. Escapa de uma realidade para fazer da fantasia alucinações e delírios de uma realidade. Então pegam fábulas, pegam fantasias e transformam em realidades. E às vezes a gente cai bonito. Tanto é que a gente cai, porque eu vou falar novamente aquela pesquisa. De cada 10 jovens que entram na universidade, apenas 3 mantêm a sua fé. Então, meus queridos, a gente cai
E a gente cai bonito nessas ideologias quando a gente chega lá. Entendeu? Porque a ideologia, ela vende. O discurso, ele vende. E muitas vezes a gente compra. E esquece rapidinho aquilo que a gente tem aprendido na igreja. E troca rapidinho por essas ideologias que são passadas pra gente. Agora eu pergunto para vocês. Tem como a gente negar a biologia? A galera tá na dúvida. Eita! Se você tá na dúvida, a gente vai ver agora, meu irmão. Entendeu? Olha uma raiz do feminismo aí também. Tá deixando homens afeminados e mulheres masculinizadas. Entendeu? Vou perguntar para vocês. Um homem pode exercer o papel de uma mãe? Olha aí a questão da ideologia. Tem coisas que tá ok. Homem pode exercer o papel de uma mãe? Pode cuidar, né? Agora, homem pode amamentar? Homem pode gestar? Tem como negar a biologia? Não. Outra coisa. Será que uma mulher pode ter a mesma força física de um homem? Naturalmente não, olha aí, tá vendo a questão da ideologia? Minha gente, aquelas marombeiras lá da academia, vamos lá, aquelas mulherona fortona, vocês acham que elas ficaram daquele jeito naturalmente? É só você trocar uma ideia com ela. E aí, Lidiane, tudo bem? Hormônio o que ela tomou? Masculino. Tem como negar a biologia? Não. Entendeu? Biologicamente, homem é homem, mulher é mulher. Tá bom? E aí, eu vou passar uma imagem, coloca aí, por favor. Eu falei para vocês que hoje eu ia precisar de um tempinho mais. Mas vocês estão comigo, amém? Amém. Se não, amém, irmão, você pode levantar e pode sair. Depois eu peço pro meu pai para anotar o seu nome e te disciplinar. Brincadeira. Brincadeirinha. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vocês sabem qual é a diferença entre igualdade e equidade? O feminismo prega uma igualdade. Homens e mulheres têm que ser iguais. É possível ser igual, gente? Não, porque a igualdade, na verdade, ela faz o quê? Ela exclui. O feminismo prega uma inclusão, mas o próprio feminismo exclui. Então, ó, não tem como. Entendeu? Homens e mulheres serem iguais. Mas tem como homens e mulheres usufruírem de o quê? De uma equidade. Pode deixar essa imagem aí. Então, o que é igualdade? Igualdade é o fato de não se apresentar diferenças de qualidade ou valor numa comparação. Você mostra as mesmas proporções, dimensões, naturezas e tal, tudo é igual. A igualdade procura eliminar a diferença, tornando todos iguais. É possível eliminar as diferenças entre homens e mulheres e tornar todo mundo igual? Não, a gente já viu aqui. Homem nunca vai amamentar e nunca vai gerar. E mulher nunca vai ter aquele corpo da Graciane Barbosa naturalmente. Então, agora a equidade. A equidade, gente, já é tratar os direitos das pessoas respeitando o quê? Suas especificidades, as suas diferenças e as suas necessidades. Somente dessa forma haverá justiça de verdade. Então, o feminismo luta por uma igualdade que não tem como existir, mas que ele vende para você que ela precisa existir. E aí a sociedade está nessa bagunça que está, e um monte de cristão está acreditando naquilo que eles estão passando, naquela ideologia que eles estão passando. A Bíblia, ela nos trata com equidade. A Bíblia diz qual é o meu papel, qual é o seu papel. E diz onde eu posso ser bom, onde eu posso ser excelente. A Bíblia trata todos com igualdade no sentido de que todos nós somos criaturas de quem? De Deus. Mas ela também define muito bem quais são os nossos papéis. O papel do homem e o papel da mulher. Vou trazer um exemplo para vocês. Vocês estão acompanhando aí a questão dos atletas trans? Vocês viram? Que tem uma nadadora lá na Europa que ganhou 8 vezes o circuito lá com as mulheres, uma mulher trans. O que é uma mulher trans?
Biologicamente ela é homem, mas ela se sente o quê? Mulher. Então ela foi competir com quem? Com as mulheres. E aí ela já ganhou 8 vezes das mulheres. Isso é igualdade? Não, isso é injustiça. Então, se o feminismo fala para você que você tem que ser igual, na verdade ele está pregando uma injustiça para você. Porque o que a Bíblia defende para mim e para você é que cada um tem o seu papel e que nós somos valorizados cada um no seu papel. Então, para concluir, o feminismo ele deturpou as passagens bíblicas com relação à mulher. O feminismo tornou o potencial de cooperação entre homens e mulheres em competição. Eu não sou uma auxiliadora do meu marido, eu sou uma competidora dentro de casa. O feminismo desconstruiu os conceitos de feminilidade e masculinidade, falando que são construções o quê? Sociais. Vou perguntar de novo. O feminismo fala que a feminilidade e a masculinidade são construções o quê? Sociais. Você aprende a ser por imposição de alguém. E o feminismo implantou nas mulheres que o casamento é uma prisão, que a gente precisa se libertar. E a maioria dos divórcios, vocês sabem quem é que pede? As mulheres. As mulheres. O feminismo diz que os filhos nos impedem de alcançar o nosso potencial. E que eu só sou uma mulher empoderada se eu sair para trabalhar. Se você é uma dona de casa que fica em casa, que cuidando dos seus filhos e do seu lar e do seu esposo, você é recatada. Você não merece a valorização que o feminismo diz que você tem. Porque você precisava se libertar. Você precisava sair para buscar o seu espaço lá fora. E aí o feminismo diz que os nossos filhos nos impedem de fazer isso. E aí se a gente puder evitar eles, beleza. Mas se eles vierem, a gente pode o quê? Tirar. Então é muito difícil, gente, dessa forma, dizer que eu sou cristão e feminista. É a mesma coisa dizer que você é flamenguista e palmeirense. Tem como Renato e pastor Leivson? João Renato, meu esposo, é flamenguista e pastor Leivson é palmeirense. Tem como vocês dizerem que vocês... Ou você é uma coisa, ou você é outra. Tá entendendo? Então, da mesma forma... Agora sim, se por acaso, gente, a gente sabe que isso existe. Você, mulher que está aqui hoje, se encaixa numa situação de abuso físico, de abuso psicológico, ou numa situação de humilhação pelo fato simplesmente de ser mulher. O teu companheiro, o teu esposo não entendeu ainda qual que é a verdadeira função dele dentro do seu lar. Se você está nessa situação, não é o feminismo que vai te libertar, porque o problema desse homem não é o machismo, não é o patriarcado, não é o sexismo. O problema dele é o pecado. É o pecado que está tirando dele, da visão dele, qual é a verdadeira função dele dentro da sua casa e dele com você. É que o pecado ele não permite que o homem seja quem Deus quer que ele seja. Da mesma forma que o pecado nos afasta das mulheres que nascemos para a gente ser. Das mulheres que Deus chamou para que nós fôssemos. O pecado nos afasta da nossa natureza feminina. Então tenha em mente que o verdadeiro evangelho ele sempre defendeu e valorizou as mulheres. E é preciso falar que as 3 ondas do feminismo nunca buscaram de fato lutar pelos direitos da mulher. Embora a gente tinha algumas conquistas nisso, mas o que estava imbricado o tempo todo por trás disso eram os nossos desejos egoístas de ser livre. No final das contas, o feminismo sempre pregou o quê? A liberdade, baseado no meu e no seu desejo egoísta, que sempre vão contra os projetos de Deus para mim e para você. Então, o que é ser feminina? O que é ser mulher? Porque eu já sei o que é ser feminista, né? Agora, o que é ser feminina? É ser uma mulher de Provérbios 31:10. Pode colocar aí, Provérbios 31:10. E vocês vão ver que essa mulher de Provérbios 31:10, essa sim, é uma mulher empoderada. Cheia do poder de quem? De Deus. Então se perguntar, eu não posso ser, você pode, você é uma mulher empoderada. Cheia do poder de Deus.
E não cheia de ideologias que vem querendo plantar na sua mente. Então olha só, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Pode ir passando. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. A relação sua com o seu marido é de extrema confiança. O seu marido confia em você cegamente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É uma mulher sábia. Busca lã e linho e trabalho de boa vontade com as suas mãos. É uma mulher que busca sempre o melhor para dentro da sua casa. E trabalha reclamando? Trabalha de boa vontade. É como um navio de mercador, de longe traz o seu pão. Ela busca onde for, gente, o melhor para o seu lar. Ainda até de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. E dá tarefa também às suas servas. É uma mulher que trabalha, mas é uma mulher também que sabe administrar bem o seu lar. Ela examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha do fruto de suas mãos. Ela planta uma vinha como? Com fruto das suas mãos, meu irmão. Tá errado o feminismo falar para você que a igreja colocou na sua mente que você não pode trabalhar. A Bíblia nunca falou sobre isso. Porque a mulher virtuosa, ela trabalha. E não trabalha só dentro de casa, não. Ela também trabalha fora. Tá bom? Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços, meu irmão. E nem precisa de hormônio masculino para fazer isso. Olha só, gente. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Vocês já sabem o que esse versículo significa, né? Alguém não sabe o que esse versículo significa? Levanta a mão aí que eu vou explicar. Se você não sabe, precisa ter vergonha não. Alguém não sabe? Todo mundo sabe o que esse versículo significa? Sim? Então não vou explicar não. Só sei que esse versículo deixa os maridos bem felizes. Onde é que eu parei, gente? No 19? Estende as suas mãos ao fuso e as palmas da sua mão pegam na roca. Abre a sua mão aflito e nesse estado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, por sua casa, porque toda a sua família anda vestida de escarlate. Ela é aquela mãe que não se preocupa só com ela, não. Você já viu esse tipo de mulher? Que só ela tá bonita e o marido chega com a gola polo toda eslanhada. Os filhos tudo mal vestido, mas a mulher tá, ó, chique. Ela não é essa mulher não, viu, gente? Ela cuida dela e cuida dos filhos e do marido. O seu marido é conhecido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Ela é uma mulher que ela provoca, assim, ó, uma boa fama para o seu marido, entendeu? A força faz panos de linho, vende e entrega cinta aos mercadores. Faz panos de linho, vende e entrega cinto. A mulher trabalha plantando vinha e a mulher trabalha vendendo cinto. Meu Deus do céu, gente. Essa mulher trabalha demais. E ainda cuida da casa, tá louco? Aí vem o feminismo falar que a Bíblia não tem um padrão a ser seguido de mulher. Meu irmão, atenda ao andamento da sua casa, não come do pão da preguiça. Então a mulher virtuosa, a mulher feminina, ela não é preguiçosa. Levanta seus filhos, chama-na bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas procederam virtuosamente, porém você supera todas. O marido vira para você e fala: olha, muitas mulheres são... mas você tá aqui, ó. Rapaz, que é isso, hein? Essa é a verdadeira feminilidade pregada pela Bíblia. Essa é a verdadeira feminilidade que tem que ser defendida por mim e por você. Lidiane, mas eu não sou casada, mas um monte de característica aqui não vale só para você com seu marido, não. A maioria delas vale para o seu desempenho dentro da sua casa. Não ser preguiçosa, ser trabalhadora, administrar bem o seu lar, cuidar bem dos seus filhos. Então essa é a mulher que de fato precisa ser desenvolvida por mim e por você. Não é o feminismo que nós vimos, é a feminilidade bíblica, instituída aqui na palavra de Deus. Isso aqui é um manual, gente, é só a gente seguir, amém? Glória a Deus. Então agora eu vou fazer uma oração por essas mulheres maravilhosas.
Vamos lá, eu vou fazer diferente, olha só. Os homens vão levantar, as mulheres vão permanecer sentadas e os homens vão interceder pelas mulheres. Amém? Vamos lá, homens, agora é a vez de vocês, hein? Mulherada, fica aí ó, só na boa recebendo a oração. Amém? Vamos lá, vamos orar por essas mulheres. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui com a mente transformada, com o nosso papel afirmado, Senhor, com base nas Escrituras, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nenhuma ideologia, Senhor, possa entrar, Senhor, nos nossos lares e corromper os nossos casamentos, meu Deus, e reger a nossa vida, Pai. Ajuda, Senhor, as mulheres a serem, Senhor, mulheres segundo o Teu coração. Que elas ocupem, Senhor, o lugar onde o Senhor quer que elas estejam, Pai. Que elas pratiquem, Pai, a verdadeira feminilidade, Senhor. Que elas possam ser mulheres que se posicionam na sociedade. Que elas possam ser mulheres, Senhor, que fazem a diferença, Senhor, dentro da sua casa. Que elas possam fazer a diferença, Senhor, nos seus trabalhos, Pai. Mas não por ideologias que elas possam defender, mas sim pela veracidade da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa exalar em nossas vidas, Pai. E que a partir de hoje, Pai, esse conceito, Senhor, que nós reproduzíamos, Pai, por uma questão de abuso, Senhor, por uma questão de uma não posicionamento correto, Senhor, dos homens, Pai, que isso possa ser quebrado em nome de Jesus, porque o Senhor já nos mostrou na Tua palavra, Senhor, o que é ser masculino, o que é ser um homem de verdade, Senhor. Ajuda também esses homens, Senhor, a serem homens de verdade dentro da casa deles, que eles possam amar as suas esposas acima de todas as coisas, acima da sua própria vida, Pai. Que essas mulheres se sintam valorizadas, se sintam amadas dentro dos seus lares, Senhor. Em nome de Jesus, blinda a mente, Senhor, das meninas e das jovens dessa igreja. Que ao chegarem nos ambientes universitários, elas possam, Senhor, com sabedoria que vem da Tua palavra, combater as falsas ideologias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta as mulheres dessa igreja como mulheres virtuosas. Levanta as mulheres, Senhor, da Assembleia de Deus, Mensageiros de Cristo, como mulheres, Senhor, que pregam a Tua palavra, Pai. Que vão, Senhor, onde outras mulheres não foram, Pai. Que sejam mulheres, meu Deus, cheias do Teu Espírito, Senhor. Que não sejam mulheres que causam escândalo, Pai. Mas que sejam mulheres, Senhor, que sabem usar a Tua palavra com sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, pela paciência. É isso aí, vocês são massa.